Ai, estudo de psicologia de família. Eu falo, gente, essa mulher é é muito muito gostoso, maravilhosa. Seu né? conteúdo é incrível, amiga. Idealizadora do programa Mulheres Modernas, a Moda Antiga, um projeto que é sem fins lucrativos e que, além de mim e do meu casamento, eu tenho certeza que já salvou muitas outras vidas e outras famílias, amiga. Eu sou muito, muito grata e falo isso, sim, essa certeza de que são outras mulheres e outras famílias, sem medo de errar, porque eu sei que você começou com o projeto, eu lembro de compartilhar isso nos grupos de mentoria, e mulherada toda ficar enlouquecida porque foi Deus que colocou no teu coração, e você tem transbordado nas nossas vidas e tem sido uma bênção atrás da Eu outra. lembro da sua mãe lá nas primeiras palestras, há 8, 9 anos atrás, acredita? Eu Eu lembro, lembro. eu lembro de mim chorando quando eu ouvi a primeira vez aquela música da abertura. Chorei que parecia um bebê recém-nascido e foi muito, muito É, especial. foi Foi muito mesmo. especial. A Cá, gente, além dessa profissional incrível, dessa mulher super abençoada, que Deus usa tanto a vida dela, ela também é casada com o Adriano, mãe de 3 filhas. A Ana Carolina, a Ana Clara, a Ana Vitória, e dona de casa, e preocupada com os cuidados das crianças, com as tarefas da escola, de fazer pãozinho, deixar a casa com um cheirinho gostoso para criar memórias para as meninas. Tudo isso é muito especial em você, amiga, e não só por esses motivos que eu listei, mas por tantas outras coisas. Você era perfeita para estar aqui hoje falando disso, desse assunto. Esse Não assunto é podia quente, ser outra né? pessoa. Eu também acho, viu? Esse assunto ele é rico porque ele fala na realidade. Até eu tenho percebido, comecei a observar isso até nos filmes da Netflix de Natal. Antes eu via que os filmes eram muito mais voltados assim para a pureza, para a beleza, assim, sabe, do Natal. E se você observar atualmente na Netflix, você vai ver como os filmes de Natal estão sempre trazendo uma demanda de conflito, né? É bem isso. De alguma coisa para cuidar. Tem até um que eu vi esses dias, achei interessante, Maldito Natal Feliz, é uma coisa assim, que ele falava do efeito de um pai que bebia e o efeito que isso causou ao longo dos anos nos natais da família. Eu acho que então assim, se eles estão divulgando é porque de alguma maneira isso representa o retrato de muitos lares, né? E é uma pena, porque a proposta deveria ser a antiga, né? Aquela proposta da gente poder simplesmente se unir, se juntar e contar piada e voltar aquelas memórias daquelas tias que contam 15 vezes a mesma história de quando todo mundo era pequeno, não era? E daí todo mundo dava risada e daí contava de novo e como se fosse a primeira vez. E hoje a gente vê um cenário mudando, né? Então é um ponto para se olhar nessa história, né? Eu acho que essas histórias que a gente tem quentinho assim no nosso coração, essa nostalgia de Natal, que é o que faz a gente ter esse amor por essa época, né? Por esse tempo mesmo de estar em família. E esse ano eu acho que tá sendo um momento muito especial pós-pandemia. E a gente ter a oportunidade de se reunir, né? Eu acho que esse ano as reuniõezinhas ali de final de ano vão poder ser um pouco maiores, né? As vovó estão tudo vacinada, a gente já não vai mais estar tão preocupado. E eu acho que essa nostalgia, esse gostosinho assim no coração, a gente precisa cuidar para a gente continuar mantendo isso, para que as nossas filhas, nossos filhos tenham esse desejo de Natal, de reunir família, de amor, essa história toda, né, que o Natal carrega junto com ele. Deve ser feito isso, mas isso só é feito com transferência de algumas falas muito claras. Por exemplo, relatos, né? Quando as famílias voltam de viagem, geralmente eles começam a comentar a respeito das pessoas da família, e aí então eles vão trazendo críticas. Eu acho que tem existe a necessidade de se preservar alguns comentários. Entre o casal, eu creio que é salutar fazer esses comentários, porque isso está sempre atualizando, alinhando o casal com as percepções, com as realidades. Só que um outro ponto além desse
é você entender que essa fala precisa ser filtrada quando você está se referindo a perfis, às vezes, de algum tio, de alguém que às vezes se portou inconvenientemente numa festa, né, de fim de ano, ou quando você pega, às vezes, um desconforto com nora, com sogra. Paulo, isso é tão comum. E como conduzir esse manejo de realidade, ele é uma manobra importantíssima de ser feita, sabe? Sim. E você falou, né, das sogras, aí eu já lembrei. Ah, eu coloquei nas últimas semanas umas caixinhas de pergunta para as mulheres colocarem, né? Quais eram as maiores tretas que elas tinham nos encontros de família, porque a gente tem percebido muito é aquilo que você falou dos filmes, a gente tem percebido que o Natal já não está vindo só com o lado bom. Ele está vindo com aquela coisa tipo assim, ai, vai ter que reunir, ai, vou ter que encontrar tal pessoa, não vou ter como fugir da minha sogra. E eu não tenho problema nenhum com a minha sogra, graças a Deus, ela é uma bênção na minha vida. Eu sei que a tua também. E então, assim, às vezes a gente não nem lembra. Eu, às vezes, acabo não lembrando que existem problemas com sogras. Mas veio tanta caixinha falando de sogra. Ai, porque a sogra não gosta dos filhos do jeito igual. Ah, porque a sogra não trata bem os netos. Porque a sogra é muito mandona, não deixa a gente participar, não deixa. Eu queria levar alguma coisa, queria fazer também uma tradição do meu Natal e a minha sogra não permite. Tudo isso, ou então a sogra não gosta de Natal, e aí o meu esposo também não gosta, e aí eu não sei o que fazer, porque eu queria trazer essa tradição para minha família, para os meus filhos. E isso tudo, assim, foram várias coisas de sogra que eu anotei. Deixa eu ver se eu não estou perdendo nada. Sogra Não, barraqueira, sogra dominadora, sogra que não aceita ajuda, eu acho que é isso aí que eu tinha falado. eu teria um comentário bem claro para fazer disso, Paola. Primeiro ponto, não é o Natal que gera conflito. É importante a gente ter claro que o Natal é onde as pessoas se encontram e por conta, às vezes, desse encontro, acaba casando com a necessidade de você entender que alguns ajustes precisam ser feitos. Entende? Só que o que, que acontece? Em vez da gente fazer esses ajustes ao longo do ano, nos encontros, nos feriados, nas maneiras, né, como a vida vai sendo demonstrada, é esse estar junto que às vezes acaba tensionando o ambiente. E outra coisa, eu também entendo que, apesar das diferenças de personalidade, a gente precisa entender que muito dos problemas com sogra poderiam ser poupados quando você trabalha em cima de um planejamento antes de você chegar nesse Natal. Então, assim, a sogra é mandona. Ok, a pergunta é, você consegue elaborar com a sua sogra antes, conhecendo que ela tem um perfil, às vezes, mais mandão, ou se a tua sogra for omissa, ou se a tua sogra for preguiçosa, você consegue trabalhar numa linha onde você senta com ela numa ligação de 10 minutos, você fala, vó, estava pensando em fazer assim, 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 o que, que você acha? Fazendo com que a pessoa se sinta fazendo parte, porém não de forma intrusiva, e isso precisa ser trabalhado planejadamente antes. Porque daí, na hora que você tá com a tua sogra ali, ou com qualquer outra pessoa da família que você tem um enrosco, e você sente que aquilo é meio chato de ter que lidar, você está lidando só com a personalidade, você não está lidando com outros tipos de situações, porque as pessoas, por falta de planejar, e elas comentam depois que elas erram a comida porque o ambiente estava tenso, né? Então daí já entra outras relações. E a Ana Kelly que colocou aqui embaixo, achei muito legal ela falar as diferenças de cultura. Exato, eu acho que ela está colocando isso porque ela casou com um americano, né? Tá Muito vivendo bem-vindo isso. esse comentário. Ana Kelly, beijo grande. Muito bem-vindo esse comentário, porque a gente tem não só a diferença de cultura, por exemplo, de um país para o outro, como a gente também tem uma diferença de cultura quando você tem uma família alemã com uma italiana, quando você tem uma família brasileira com uma família, né, com outra característica japonesa, ou então quando você tem uma diferença de característica de uma família que é mais aglutinada, que gosta de todo mundo junto, para uma família que é muito mais aberta e não gosta muito de encontro. Então, você veja, olha o manejo dessa realidade. Vocês estão me ouvindo ou parou aqui para mim? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo.
Tá me Mas ouvindo, você tá né? travando um pouco, Cá. Tá me Será ouvindo, que é a minha Paola? internet? Galera, diz aí se a Ah, internet então de tá. vocês está Para mim, parando. a tua imagem. Peraí. O que que elas estão respondendo? Eu não estou conseguindo ver. Gente, vocês estão ouvindo? Coloca aí para a gente saber. Eu vou colocar, enquanto Estão isso, eu vou colocar ouvindo aqui, aqui ó. o. Confirmaram que estão ouvindo. Ótimo, obrigada. Então, vou continuar. Então, o que acontece, né? Quando você está diante de uma cultura diferente da sua, geralmente, quando existe, por exemplo, um casamento logo no início, a pessoa que está entrando nessa família, ela consegue ver a clareza dos defeitos com muito mais facilidade, porque ela está entrando. À medida que os anos vão passando, você vai se adaptando àquilo que gritava no começo, passa a não fazer tanta diferença. Agora, qual que é o verdadeiro ponto de equilíbrio que eu acho que precisa ter quando o assunto é sogra? O esposo ou a filha precisa saber e se posicionar ao lado desse esposo ou ao lado dessa esposa. Entende? Porque é muito difícil você estar lidando com uma situação onde você entra numa família e você se sente sozinha. E aí tá uma família lá, os outros aqui e uma pessoa aqui. Eu acho que existe a sensibilidade da pessoa fazer a realidade onde ela faz de forma inclusiva. Natal não é um tempo que você vai parar para tirar tudo a limpo na data. Por isso que a gente fala, se você tem conflitos, convém que você simplesmente retrate ou faça isso depois ou faça antes do Natal. Mas é muito importante a sensibilidade de não resolver problema no tal do dia do Natal, porque aquilo marca as crianças, marca as famílias, marca essa mãe que vai entristecida. E aí, toda vez, a partir daquela data, a família ela vai lembrar que naquele Natal, há 2 anos atrás, a gente brigou bem no dia. Então, isso exige resiliência, né, Paola? Existe. Eu acho que o melhor conselho é ler Provérbios, porque ele é adequado em toda e qualquer situação. A pessoa ela começa a entender que ela precisa ter uma noção de elegância no dia de festa, quando você está com pessoas da sua família e que não necessariamente têm as próprias regras de conduzir um lar, né? É, Uma tudo isso que outra você coisa falou, aqui cara, que me ocorreu pode agora falar. de lembrar foi quando você tem uma família, por exemplo, onde uma tia, você trata os teus filhos de forma A e a outra cunhada sua trata de forma B. Então, é muito delicado quando você tem uma família onde eles destoam, um deixa tudo, né? A outra pessoa nunca deixa nada. Um libera comida, celular, libera tudo que você possa imaginar, o horário até tarde. O outro já controla, já tem, vamos certinho, tem que comer certinho, tem que tomar as coisas de café tudo certinho. Veja, a gente está lidando com pessoas, gente. A gente não consegue se esforçar para se dar bem com as pessoas se a gente não aceitar que nós somos diferentes. E o que eu acho que atrasa demais as relações? É eu querer insistir em provar que a minha forma de conduzir a família tem que ser a mesma que a sua. Isso é invasivo. As pessoas elas podem não falar, mas elas detectam, elas sentem quando você está julgando a maneira de um ou de outro de agir. Entende? Então, assim, eu preciso entender que um Natal com paz, eu preciso ter como lema: se esforce para andar em paz com todos. O se esforçar é se esforçar, é se dedicar. Mas vamos supor que tem alguma pessoa que você não engole, que você está por aqui, né? Já é talvez alguma coisa, ou quando alguém te provoca e te dá indiretas. Às vezes é tão chato quando isso acontece, né? Como é que a gente lida com uma situação de um clima, por exemplo, dessa forma? Uma das coisas que a gente comenta, trabalhe em cima de respeito com essa diferença. Gente, nós precisamos, senão eu fico inconvivível. E eu me recordo de uma palavra que eu sempre lembro, Provérbios 18:1.
O isolamento não é sinal de sabedoria, porque você fica com os teus costumes egoístas e você fica longe do bom senso. Pode analisar uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que está sempre com gente, uma pessoa que está sempre saindo jantar com pessoas diferentes, é uma pessoa que já entendeu o que é bom senso. Ela sabe que um vai se recolher tal hora, o outro vai passar do ponto. Ela consegue ter um manejo. Uma pessoa que ela é isolada, que ela reclama para fazer tudo, ou pior, se tem uma coisa que eu ouço com frequência, é de sempre ter uma tia ou alguém da família que não trabalha. Tá todo mundo ajudando, todo mundo se oferecendo para arrumar a casa, para levar algum prato, para fazer o quê? E tem sempre algum folgado que não se mexe para nada. Gente, isso é muito, além de deselegante, a pessoa não percebe que isso aí se espalha numa família inteira. E aí, assim, gente, não vem com. Ai, não vem com atitudes do tipo assim, ai, tô doente, tô com dor. Você nem sempre a pessoa vai ter dor no dia. Você pode dar um jeito de fazer uma sobremesa no dia anterior que você nem tava com dor, sabe? Coisa assim. Existe a questão de entender que nós somos um grupo. Então, eu não é porque eu estou recebendo você na minha casa que eu não vou ter, por exemplo, a pessoa que está indo para minha casa, a delicadeza de trazer um vinho, uma coisa para ceia, uma sobremesa, qualquer delicadeza que seja, entende? Para comemorar, para celebrar aquele dia. Afinal Cá, de tudo muito, contas, deve ser uma celebração, né? tudo Levar um pote muito, de faz muito sorvete. sentido. Fácil, né? Levar um pote de Aqui, sorvete ó, é o Gui fácil. Ontem falou, teve... leva um pote de sorvete, leva, né, derrete ali um ganache de chocolate e coloca qualquer coisa em cima, gente, tá ótimo, tá bom. O ponto é a chave do negócio é ter esse tempo para conversar. Agora eu só tô falando, eu sei que você quer perguntar algumas coisas, mas como tá me vindo algumas lembranças de famílias que eu ouço, daí algumas eu acho legal comentar antes que a gente esqueça. Eu vou falar o contrário agora. Qual família que eu sinto que é uma família que sente bem quando está no Natal, no Ano Novo e que reduz conflitos nessa época? Geralmente são famílias que eles costumam estar juntos cozinhando no dia, na data. Entende? Então, se você está numa casa onde você vai se encontrar, esse tempo de conversar sobre tal coisa, por que o povo gosta de churrasco no Sul? Porque o churrasco é uma hora que você para, você senta, você conversa, você faz piada, você tira sarro, entende? Ou seja, eu estou tendo a troca, né? Se eu faço uma janta para eu só me encontrar na ceia, onde ninguém só vai lá para se reunir para comer, ele perde o propósito. Ontem a gente estava vendo o filme do Shrek no Natal. Eu achei um barato que teve uma hora lá que o Shrek começa a ficar. Ele achava que o Natal dele seria perfeito se fosse ele e a família dele. Só que entrou o burro, entrou um monte de gente, entrou aquela bolachinha lá. Eles começaram a incomodar o Shrek. E aí eu achei uma graça que ele falou assim: eu queria que o meu Natal simplesmente fosse perfeito. E vocês só estão me enchendo o saco, vocês não param de me irritar. E aí alguém chega lá e fala assim: ai, gente, tá bom, vamos parar de conflito e vamos comer de uma vez. E a gente começou a dar risada com esse comentário, porque de fato era isso mesmo. Às vezes chega de ficar analisando a irritação e vamos sentar e vamos comer e vamos ser felizes e vamos celebrar, sabe? Aquela questão nesse sentido. Então, a família que se propõe para ter conversas aleatórias e assim, evitar de fazer muito grupinho. Tenta você trabalhar com. Se experimente indo para conversar com pessoas que você não tem muita intimidade. Para você ter outros tipos de troca. Senão a gente vai sempre com a mesma tia, sempre com a mesma pessoa, ou você fica só com o esposo e seus filhos. Entende? A gente perde de poder ter uma troca melhor. Pode analisar, pessoas que se relacionam são pessoas que têm bom senso, sabe? Que simplesmente trocam, e se experimentam, se conhecem e assim as coisas vão sendo feitas, né?
Bem isso, Cá. Eu acho que o segredo é no dia, né? Resumindo tudo isso que você falou, diálogo, empatia, bom Isso tudo. humor, respeito e paciência, porque as pessoas são diferentes. E às vezes a gente está aqui na live pensando na tia. A minha tia colocou aqui, coitada da tia, querida, minha tia amada. Ela está assistindo e falou, coitada da tia. Mas às vezes a gente está aqui pensando assim, minha sogra tinha que estar assistindo, a minha tia que faz isso, isso, isso. Mas vamos olhar para a gente, né? Porque a gente não vai conseguir mudar os outros. Então, que a Uma gente coisa possa que pensar. convém falar para você agora é assim, como que eu acho que eu sinto que a minha presença é dentro do grupo meu familiar. Será que eu não sou aquela preguiçosa? Será que eu não sou aquela pessoa ou às vezes o contrário, será que não sou só eu que quero fazer tudo e eu não dou a abertura para que outras pessoas entrem e façam da maneira como eles entendem que é melhor? Isso convém avaliar, né? E outra coisa, filhos também. A gente precisa instruir. Vocês estão me ouvindo? Agora travou aqui. Só confirmem para mim que para mim Tô te a ouvindo. imagem da Paola tá fixada. Eu tô te ouvindo, você travou, mas tô te Eu vou ouvindo. continuar falando aqui, tá? Eu ia Tá. comentar a respeito do fato assim, ó, de você cuidar. Alô? Tá ok? Ótimo, Marcele. Agora Obrigada. voltou. Eu ia comentar a importância da mãe cuidar também, para ela ajudar os filhos a não serem tão espaçosos. Daí as tias vão olhar para você com aquela cara do tipo, ai, não dá nada não. Ah, deixa ela é pequena, gente. Não é deixar ela é pequena. É aquela historinha. Não é você ir tirando as coisas e do lugar. As coisas vão ficar no lugar. Os seus filhos vão ter que aprender a lidar com o cristal que quebra. Você não vai ficar indo atrás, mas o limite sem exposição precisa ser dado por essas mães. Então não é porque ele é pequeno que pode fazer arte assim. Ai, não é porque só vejo uma vez por ano, você entendeu? É importante essa situação. Outra coisa, conflitos conjugais na frente dos outros, Paola. Isso acontece também. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, pode ir falando. Eu não tô falando para não Tá, ficar atravessando, porque eu quero te ouvir. Mas estamos te tá. ouvindo. É muito importante. É muito elegante da parte de um casal que às vezes ele se irrite, sim, com a sogra, com o cunhado, com a cunhada, enfim, né? É natural. Mas é muito importante que eles resolvam suas diferenças no quarto. Fica muito. O ambiente carrega quando existe um conflito familiar que está um brigando com o outro na frente do outro, sendo que às vezes a briga não iniciou lá na viagem, iniciou lá em casa, a gente saiu de cara amarrada e a coisa fica aquele clima chato. Acorde, né? Entre em acordo com o seu esposo ou sua esposa. Se vocês estiverem com algum conflito, tá tudo bem, mas que vocês possam deixar de lado, resolvam no dia seguinte, para não estragarem esse momento também para vocês. Entende? Você não fica aquela coisa pastosa e não adianta. Uma mãe vai detectar que o filho está triste, um filho vai perceber, né, que uma mãe vai perceber que o cônjuge brigou com a sua filha, né? Então, assim, são coisas desnecessárias. Por isso que eu acho que entra no bom senso, né? E na sensatez de você filtrar alguns comentários. E aí, claro, se você tem alguma questão com alguma pessoa que precisa ser resolvida, realmente chame ela no quarto, faça algum bolo lá, chama ela para conversar. E aí você senta e fala: eu tenho te percebido mais distante há algum tempo. Não sei se é porque a gente não tem conversado tanto. O que você entende que está acontecendo com a nossa relação? Isso produz intimidade, não é? Perfeito, cara. Mas daí, essa conversa seria legal também a gente ter antes do dia 24 ou não? Se você No entende caso de que estar tendo já, percebendo um distanciamento com alguém e tal. depende do que você acha que vai acontecer. Se você sente que
as duas pessoas estão desejosas para se acertar, faça antecipadamente. Agora, se você sente que o clima está muito mais tenso, por exemplo, eu vi semana passada um esposo que brigou com o cunhado e todo mundo ouviu e as crianças acordaram 3 da manhã e agora eles estão questionando aonde que eles vão passar o ano novo porque eles estão com receio de ter que ver aquele mesmo cunhado e aquela história toda. Quando a coisa está mais tensa, o que sugere-se? Sugere-se fazer isso ou um mês antes até de se encontrarem, ou depois do evento, para não acontecer o que acabou, infelizmente, acontecendo com essa família. Porque daí o cunhado falou, eu vou viajar. Entende? A família passou anos juntos na mesma configuração da mãe que é viúva. Né? Mas daí não, eu vou viajar, daí eles inventam uma viagem lá em cima da hora, mas no fundo não é uma viagem em cima da hora, é uma viagem para eu não ter que te olhar e ter que te enxergar e ter que falar, nós realmente temos um problema e temos que resolver. É uma fuga, entende? Né? É uma fuga. E aí a fuga ela vem através de piadas, ela vem através de comentários, de comentários assim, tirando sarro depois de uma bebida, entende? Então, a coisa ela vai se estendendo, ela vai ficando muito pior. Nesse A caso, por exemplo, crítica que dessa vem história que eu estou te disfarçada de contando, indireta, né? nesse caso que eu estou te contando aí de família, aconteceu que a gente instruiu eles a procurarem esse cunhado, os 4 sentarem, porque a briga foram de 2 casais, né? De 2 cunhados, na verdade. Os 4 sentaram, a mãe, a mulher lá, ela chamou os 2 irmãos para conversarem, só que o irmão falou: eu não estou pronto para conversar. Entende? Eu espero que você me respeite. E aí o que aconteceu? Esse casal, eles ficaram livres. Bom, a gente já fez um movimento de ir atrás, nós já tentamos um movimento de aproximação, né? Já tentamos conversar, nos desculpamos, mas a pessoa do outro lado não quis. Aí é tranquilo, em algum outro momento essa conversa vai ter que ter. Mas pelo menos houve um movimento de proximidade. Uma outra coisa que eu acho que vai ser necessário colocar é assim, meninas, quem está nos ouvindo e que está com alguns conflitos aí de família. Os 3 primeiros minutos de uma conversa conflituosa, eles vão definir o final dessa conversa. Então, se eu estou com algum conflito familiar numa época de Natal e Ano Novo, tá? E eu pego esse conflito e não trabalho em cima dele, o que na verdade a situação começa a florescer sem que eu perceba. Eu preciso ter uma direção onde eu esteja no ambiente onde eu esteja leve. Senão eu já vou pesada. E, gente, pode analisar, o dia que você vai pesado para um lugar, tudo dá errado. Até o mousse de maracujá que você fizer vai estar azedo. Alguma coisa acontece. Então, a sua necessidade de fazer resolução antes ou depois, mas de ser feita de forma embasada e clara, ela permite com que traga leveza para esse Natal e esse Ano Novo, sem que seja aquele ambiente difícil de ter que lidar e administrar. Porque senão sempre vai ficar tendo uma mulher, uma mãe ou alguém que vai ser a mediadora de todo mundo. E aí carrega essa mãe. É muito delicado. Ninguém precisa, né, tá passando por isso neste momento de vida. Isso é uma tendência que a gente precisa parar para avaliar. Nossa, perfeito, cara. Tudo perfeito. Deixa eu dar um recado. Eu tô vendo que tem muita gente escrevendo uns comentários, pedindo, fazendo perguntas. Só que a gente não consegue acompanhar. Se vocês tiverem pergunta de como resolver algum tipo de conflito específico que quiserem que a gente leia, clica aqui embaixo, eu acho que desse lado, ou desse, não sei, embaixo aqui da Karine, tem um balão com uma interrogação dentro. Coloca ali as perguntas que vocês tiverem, que depois a gente tenta ler se der tempo. Porque nos comentários a gente perde, né, Caio? Eu não consigo acompanhar tudo. Vai Eu também subindo tô. e a gente perde. Uhum. Cá, deixa eu Eu falar. aconselho todo mundo assistir esse filme Maldito Feliz Natal.
para vocês verem como é um processo resolutivo. É bem interessante avaliar a dinâmica que essa família faz para resolver o problema de um pai que bebia. E o efeito Ai, que esse pai causou em uma série de outros natais e anos novos dessas famílias. Né? Passar por esses desajustes, gente, é normal, é conflito, é família. Só que eu também não colocaria a culpa tudo no conflito, porque o conflito, ela também é uma forma de alinhamento. A gente não pode entender que o conflito é um problema. Eu, às vezes, vou ter um problema com algum familiar, mas aquele conflito, ele está sendo um pedido de aproximação. Entende? Eu estou querendo me ajustar com você, por isso eu tenho conflito com você. Eu me importo com você, a tua opinião é importante para mim, por isso que eu me irrito quando você faz coisa A ou coisa B. Né? Então, quando você trabalha numa viagem onde você entende que o conflito também pode ser um pedido de proximidade, você também diminui aquele olhar de raiva para aquela pessoa que você está tão irritada na sua casa e você talvez não queira conversar. nossa, muito, muito Outra coisa interessante, que me muito bom. Um ocorreu monte de agora. dica, cara. Vou ter que assistir depois a live de novo para lembrar das dicas todas. O Outra que eu ia coisa que me falar? ocorreu, por exemplo, me estressei com a sogra ou o sogro. Eu vou falar para a sogra e para o sogro que a pessoa tem errada, certa? Jamais, gente, jamais. Você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o seu cônjuge. Ou, se a família é sua, quem vai ser a transmissora da informação vai ser você, que é a filha, tá? Vocês não vão ter um conflito de sogra e nora, ou sogro e sei lá o quê, direto. Se existe um conflito direto de sogra e nora, é porque tem alguém que não está atuando, é alguém que não está fazendo o seu papel. E esse alguém é o esposo ou você que está muito quieto e não quer se meter porque não quer conflito entre os seus pais e o seu cônjuge. Entende? Por isso que eu falo, não é problema ter o conflito, mas conduzir esse problema está na chave da questão. Perfeito, muito maravilhoso. Cara, deixa eu te falar uma coisa que você Chegou o falou som antes aí? e eu fiquei pensando. Hã? O que você falou, amiga? Não, nada, pode falar. Só o som que está com delay para mim aqui, mas eu estou te ouvindo. Ah, tá. Teve uma coisa que você falou logo no começo, que Pode continuar, pode continuar. você falou sobre antecipação. E aí você falou que para a gente evitar alguns problemas, por exemplo, com a sogra, a gente pode ligar e se combinar e tal. No Natal Sem Caos, a ideia é exatamente essa, é uma estratégia de antecipação. Então eu falo sobre planejamento de cardápio, a gente vai ter uma live com a Camila, de como se organizar para não passar o dia todo na frente do fogão, porque eu vejo assim, o que eu percebi nas pesquisas que eu fiz nos últimos anos sobre o assunto, é que a maioria das mulheres está muito irritada na hora de se reunir com a família, porque passou o dia todo trabalhando que nem uma louca, passou a semana limpando casa, arrumando, tirando cortina para lavar, tapete para lavar, ela quer comprar presente, aí ela vai no mercado, tá aquela fila. Então chega ali no dia 24, ela tá que se chegar perto dela sai faísca. Então, assim, tudo que der para a gente ir antecipando, vai trazendo, minimizando as chances de conflitos, né? Você vai tendo um pouco mais de paz, você vai estar mais feliz, você vai estar mais tranquila, então os danos são menores. Você está menos cansada. E uma coisa assim, gente, também recordando de algumas situações que eu ouço. É muito importante com que a mulher possa pedir ajuda desse esposo no dia de Natal com as crianças também. Porque muitos homens, às vezes, eles se isentam, eles também estão descansando, querem descansar, ou eles saem, ou eles ficam no sofá e aquelas crianças ficam pulando. Aí essa mãe, ela organizou a casa inteira e, de repente, as crianças sujaram tudo de novo. Ela precisa eleger alguém, se não for o esposo, que seja um irmão, uma irmã, que seja a própria Tata, qualquer coisa que seja, qualquer pessoa que possa ser útil, tá? Para minimizar o estresse, porque aquela mãe ela está concentrada na comida, certo? E aí, se ela está olhando para aquelas crianças que trocaram de roupa agora e daí já se sujaram e daí já tem que trocar roupa de novo,
gente, não tem como não tensionar. Não tem. Não tem como não gerar atenção. Então, o trabalho de alguém é, além do planejamento de sacar a coisa antes, é não ter problema de acordar isto com o cônjuge ou com a pessoa auxiliar dentro da família antes que esse conflito aconteça. Né? Exato. Outra pergunta que as pessoas fazem, Karine, morreu alguém na família. E como é que a gente administra quando você tem que lidar, por exemplo, alguém morreu, aí fica aquele clima no Natal, aquele clima no Ano Novo. E aí tem gente que fala assim, eu não sei se eu falo sobre a pessoa que morreu. Aí o outro fica assim, ai, mas se eu falar vai ser deselegante. Aí alguém vai lá e toca no nome do morto, tem alguém que dá um cutucão, para de falar, a pessoa vai começar a chorar. O que a gente precisa entender é elaborativa essa fala. Eu preciso trazer a pessoa que faleceu, porque ela fez parte, sim, de muitos anos com a gente. E isso não significa que o meu Natal vai ser muito feliz. Se eu tive uma perda recente numa pandemia ou nesse ano, por exemplo, a pessoa ela não vai realmente estar com o Natal feliz. E o falar sobre, ele realmente é terapêutico quando você se dispõe a poder estar trazendo a realidade que a nossa família carrega. A nossa família tem essa característica. Vamos trazer o que está acontecendo agora. E isso, o que fica mais evidente vai sobressair, se é o luto, se é a raiva, se é a dor, se é, né, uma série de coisas. Até vi aqui que entrou um amigo meu, Juliano. Ai, Ju, um beijo grande. O Ju fez um curso comigo de grupos e lá a gente trabalhou muito isso, né? O sentimento mais evidente num grupo é o sentimento que vai aparecer dentro da família no Natal ou no Ano Novo. Ai, que Se é legal. raiva, então vamos trabalhar com essa raiva. Se é a distância, então vamos olhar para essa distância, né? Vamos conectar essa distância, né? Se é a necessidade de perceber que está diferente, ok, vamos trabalhar com esse diferente. E assim as coisas vão, né? O Caio, me esclarece uma coisa. A sensação que eu tenho é de que está todo mundo um pouco mais fragilizado no Natal. É real isso? É por causa das reflexões de final de ano? A gente está ali meio avaliando o ano que passou, o que a gente quer para outro ano, as frustrações, etc. Essa sensibilidade, porque a gente conhece pessoas que não gostam de Natal, pessoas que não querem falar de Natal, não querem se reunir, justamente porque estão tendo essa dor ali, essa sensibilidade. É por causa disso? Tem alguma coisa para prevenir, remediar? O entrar em contato com essa sensibilidade, ela é necessária nesse período. Jamais eu deixaria de perder a beleza de poder mergulhar numa reflexão que a gente nem sempre faz durante o ano. Então, a beleza de você poder fazer algo mais calmo e a beleza de você poder perceber que você fica mais reflexiva, talvez seja o único período do teu ano que você está conseguindo parar realmente para sentir algumas coisas e se conectar com algumas emoções que durante o ano você vira só tarefa. Você tem tarefa de fevereiro a novembro com escola de filho, ou você tem tarefa de janeiro a janeiro com trabalho, e esse ponto natalino, eu diria assim, ó, se ele não for uma reflexão, eu diria que é quase um Natal em vão. Entende? Ele não pode ser só um período de descanso. É a hora que eu realmente preciso resetar minha mente e me predispor a olhar e falar: não, peraí, eu preciso acelerar o ano que vem, eu preciso desacelerar o ano que vem, eu preciso trabalhar numa dinâmica onde eu concentre o meu olhar em pontos que estão em desconforto dentro da casa. Coisas que às vezes se eu ignoro, um filho vai denunciar através de um comportamento, né? Ou a gente sente quando um casal está em disformia. Você sente quando um casal está acelerado demais ou quando um casal está parado demais. A gente detecta sem ninguém falar.
Então, para não chegar ao ponto de alguém falar, que seja a minha própria família me denunciando e falando, olha, a gente pensa assim, assim, assim. E entra naquilo que a palavra fala. Se eu for uma pessoa sábia, o que eu estou sendo, o que eu estou ouvindo, apesar de difícil, eu vou me tornar ainda mais sábia. Agora, se eu for insensata, eu vou ser aquela pessoa que vou ficar justificando. Ah, vocês estão me metendo a boca, mas vocês não sabem como que é meu dia a dia, porque vocês não sabem que eu faço isso, isso e isso, que eu estou cansada e que eu não sei o que. Daí vira só injustificativa, não existe troca daí. E aí o que, que as pessoas fazem quando você não recebe a crítica? Elas se calam. Elas simplesmente param, elas não vão te falar de novo. Um irmão teu não vai relatar grandes coisas. E assim a vida vai seguindo, até que um comentário externo lá de uma vizinhança, até que um comentário de fora, de alguém, vai surgir, e daí vai fazer. Você não acredita que o vizinho, a fulana de tal, diz que eu sou assim, assim, assado. Pois é, você não acredita, você ficou com raiva, mas você também ignorou as várias registros e oportunidades que a tua família tinha de te denunciar e te ajudar e que você simplesmente ignorou. Nossa, Cá, que rico isso. Espaço, Que rico. entendimento de espaço é importante para a pessoa cuidar para também não ser muito espaçosa, sabe? É importante falar isso. Tem gente que é tão espaçoso, é, a gente sente porque ela quer pegar a melhor carne para ela quer pegar o melhor quarto do lugar para ela quer, ela ocupa mais espaço onde numa conversa de família é só ela que fala, ela deixa pouco para outros ouvirem. Entende? Isso é tato, isso é tino, isso é lida com gente. A gente tem que ter noção que eu preciso abrir espaço para que o outro me acrescente, não só que eu acrescente a outra pessoa, sabe? Senão fique um clima realmente cansativo. Porque se eu falar para todo mundo aqui que está nos ouvindo e eu perguntar para cada um qual é a tia que mente, todo mundo sabe qual é a tia que mente. Qual que é a tia que sempre conta a mesma história 15 mil vezes? Todo mundo tem uma tia que conta a mesma história 15 mil vezes, né? A tia que dá o melhor presente, a tia mais querida, a gente tem esse registro, não tem? Tem, tem sim. Viu? Então, que Você a gente falou do possa ser presente. lembrado pelas boas memórias. Hã? Você falou do presente, eu lembrei de uma outra caixinha que responderam, que falando que o problema do Natal daquela pessoa, não lembro quem era, mas o problema do Natal daquela pessoa era o amigo secreto, que ela sempre gastava bastante com o presente do amigo que ela pegava, mas sempre ganhava um presentinho muito ruinzinho, muito baratinho. E como é que a gente vai falar sobre isso, Cá? Tem como resolver ou tipo, obrigada? Nossa, isso fica muito chato, né? Não tem o que fazer. Aí você vai baixar a cabeça e ficar bem quieta, porque essa é a maneira como cada um tem de demonstrar. Às vezes aquela pessoa que deu o presente barato, às vezes ela realmente não está em condições de dar um presente melhor, né? E às vezes o olhar das pessoas. E tem a pão dura que tem muito dinheiro e vai te dar um creme de mão, entende? E acontece isso. Tá tudo bem. Eu Aceitar acho que as que pessoas são assim, né, cara? isso não tem muita mudança. Isso também é muito irrelevante. Ó, alguém está sugerindo estipular valores, é uma forma interessante, né? E outra, quando fala, né, da questão do planejamento, por que, que é importante? Porque tem tia que dá presente para todos os sobrinhos, tem tia que não leva presente para ninguém, e tem tia que leva só para aquela da qual ela é madrinha. Gente, isso não leva 10 minutos para a gente ter no grupo da família para a gente estipular. Pessoal, para evitarmos desconfortos com os nossos, é muito filho, é muito sobrinho, que tal, o que sugira, não imponha, sugira, que tal a gente colocar um presente somente para quem é madrinha de quem? Ou que tal a gente eleger um presente de, no máximo, lá da loja de R$ 1,99, no máximo R$ 30? Você entende? Que daí a gente
Sempre numa família tem alguém que pode mais e um que pode menos. Aí você pelo menos fica num campo de estar num campo médio. Não chateia ninguém, não chateia os filhos, né? Não deixa ninguém numa situação desconfortável e preserva essa diferença de como cada um procede. Eu acho que esse Eu é um tenho, ponto bem importante. eu tenho uma tia que eu lembro que ela dava os presentes para os filhos delas em casa, para não levar. Porque ela sempre dava uns presentes super legaisões, assim. E aí as crianças não ganhavam nada lá na hora que reunia a família, porque já tinham ganhado. Então, assim, não chamava atenção, os primos não ficavam em cima, ninguém mexia. Era uma estratégia que ela usava. Eu lembro disso da minha infância. Cá, vamos ver aqui as perguntas dessas Mas você mulheres vê que essa. estão ansiosas. Tá, pode ir Hã? perguntando. Essa tia teve delicadeza de não expor. É. Porém, eu me recordei de um Natal, eu me recordei de um Natal que eu vi uma família, me chamou a atenção eu ter observado uma família que a mãe deu uma moto para a criança. E todos os outros sobrinhos ficaram murchos, porque ninguém ia ganhar. Era uma moto de verdade, era motinho de criança, assim, sabe? Aquelas Aquelas elétricas. caras mesmo. E aí, você veja, claro, é grande, não dá para disfarçar o tamanho, mas assim, convém que a pessoa ela tenha essa sensibilidade. Se eu vou ser uma mãe que vai dar presente de Natal e eu acordo isso com os filhos antes ou com os sobrinhos no momento, por isso que eu digo, gente, se tem planejamento, tem menos conflito pela lógica. Eu sofro menos quando eu tenho esse planejamento combinado. E sempre vai ter aquela pessoa que não vai emitir opinião no grupo da família. Mas o não omitir opinião já é uma opinião, então vai vencer a maioria. Olha, infelizmente, no dia que a gente perguntou no grupo, você não respondeu, a gente acabou decidindo que nós vamos fazer, sei lá, a ceia do tipo tal, os presentes vão ser desse jeito, para os sobrinhos assim. Isso fica a critério de como cada família. Tem épocas que a família quer dar muito presente, tem épocas que elas não querem dar nada. Né? A gente tem esses movimentos familiares também de Natal. Por isso que eu digo, ele tem que ser planejado, porque o Natal de 2 anos atrás talvez não vai ser o desse ano. Exato. E olha a E por facilidade que a isso. gente tem hoje com o WhatsApp na mão, né, Cá? Você monta um grupo. Eu fiz isso já faz alguns anos que eu comecei a cuidar disso, porque eu sou da família, eu sou a aglomeradora, assim. E depois que a minha avó faleceu, as minhas tias acabaram se espalhando, cada uma fica com seus filhos e tal. E eu gosto de reunir os primos, porque eu tenho muito forte a memória da minha infância, os meus primos todos reunidos. E aí eu comecei a eu mesma fazer o grupo. Então eu fazia o grupo, né? Eu já estava casada, me achando adulta. Aí eu faço o grupo, coloco minhas tias, coloco minhas primas e falo, gente, vamos tentar se reunir esse ano? Como é que vamos fazer? Vamos ver, vai ter amigo secreto? Vamos fazer quem leva o quê? Como é que a gente vai fazer com a parte, né, das ceias, comidas? Quem se propõe a levar o quê? A gente já sabe que a receita da tia fulana é tal, todo mundo gosta, já deixa para ela, ninguém se atropela, né? Deixa lá, ela vai fazer, ela gosta de levar. Então, assim, é uma coisa que dá para a gente ir combinando, muito fácil hoje em dia. É isso que você falou, né? Em vez de se impor, a gente sugerir, que aí você entra naquilo que você falou dos primeiros 3 minutos da conversa, você não chega impondo nada, né? Exatamente, é É uma bem isso. facilidade. E a habilidade que a gente tem de se divertir, dar risada junto, ele desmonta também qualquer ambiente tenso, né? Como é gostoso, como todo mundo gosta de estar ao lado de uma pessoa que se mata de dar risada, que é divertida, que conta piada. É agradável estar ao lado de pessoas assim. Assim como eu sinto que é muito desconfortável estar ao lado de preguiçosos. Como a gente ouve o relato de família que sempre tem alguém que não faz nada. Eu acho que eu volto a falar nisso, porque esse é um ponto que vale a pena, assim, fixar, sabe, Paula? Lidar com a intriga dos outros durante as festas. Tem... Pessoal que Tá. desenterra coisa do Natal de 10 anos atrás.
Gostei dessa pergunta. Então, vou responder rápido a anterior e depois essa. Primeira, uma dica de conflito entre nora e sogra. Analisa com a sua sogra ou com a sua nora quando foi que vocês começaram a se distanciar, a partir de quando que houve a quebra desse relacionamento. Ele talvez seja o início de uma boa conversa. E a segunda pergunta que eu gostei também, que foi a pergunta assim, como é que eu lido quando eu vejo que tem gente conflitando, né? Tá tendo a intriga na família, como é que eu me porto diante disso? É isso? Não, É, a é pergunta, essa a mas pergunta, pode eu falar acho, sobre né? isso. A pergunta era de pessoas que ficam trazendo conflitos antigos de volta. Pega lá a briga do Natal de 2010 e traz para esse ano de novo. Fica buscando assunto. Ai, gente, isso não é legal. Por isso que eu falo, é elegância, é tato. Faça isso, mas não faça numa época de Natal. Agora, eu queria muito falar sobre esse ponto assim. E se eu vejo que alguém conflita, como é que eu me posiciono? Gente, de três maneiras muito simples. Primeiro, só abra a boca se for mediar, senão você fica quieta. Segundo, abre a boca só se for edificar e conforme a necessidade. Você não precisa estar do lado de um e do lado do outro, entende? Ouça, sabe? Sem você ter que ficar tomando partido, porque se um casal briga, se uma família briga com um filho, se alguém. Vai passar 10 dias, gente. Eles esquecem, eles nem lembram mais que eles brigaram. Agora, se você estava no ambiente, você se mete de forma inadequada, a pessoa lá, quando fazer as pazes com o marido, ela vai falar assim: Você sabia? Você sabia que a Beatriz, ela falou mesmo para mim que você é muito esquentadinho? Então, resumindo a conversa, o conflito não é com você, então fique quieto. Você tá vendo que o cônjuge brigou lá, viu que os primos brigaram, sei lá, brigou. Então, assim, eu gosto de provérbios da Bíblia que ele fala assim, ó. Quando você se mete na conversa de uma pessoa que não é a tua briga, você está passando a mão na orelha de um cachorro que está passando na rua. O que significa isso? O que acontece se você passa a mão na orelha de um cachorro que está passando na rua? O que acontece? Ele pode te morder. Ele te morde. Exatamente. Ele te morde. Ele te morde. Ou seja, se você se meter com briga, conversa e problema que não é com você, quem vai acabar mordido é você. E aí, aguente o tranco. Se você entrou, então você vai até o final. Por isso que eu digo, não fica assim, porque senão a pessoa toma dores. Ah, porque aqui, o marido dela, ela bebe, mas ela tá junto com ele. Porque aquele já traiu ela 4 vezes, eu não aguento olhar pra cara dele. Viu? Mas eles estão casados. É um acordo, eles que vão se tratar depois, do jeito que eles quiserem. Né? O casal escolhe se ele quer ser feliz ou se quer viver no problema. Mas a tua contribuição, ou ela vai num campo mediador, ou ele vai para mediar, ou cale-se, né? Ou silencie, que é mais sensato nesse tipo de condução da situação. Gravar essa daí do conselho de Salomão. Não passe a mão na orelha do cachorro que está passando na rua. Tá. Outra pergunta que apareceu nas caixinhas e agora alguém colocou aqui. Como resolver conflitos? Por exemplo, eu tinha anotado aqui no meu papel diferenças políticas, que aí eu não sei nem se dá para a gente falar sobre isso, e também diferenças religiosas. E aqui na pergunta a pessoa colocou, por exemplo, nascimento de Jesus e seus princípios versus Papai Noel, simpatias e costumes. Tá. O que a gente tem que ter ideia nesse aspecto? Entra lá para aquela fala inicial nossa, no sentido de entender que cada um pensa de um jeito, que a gente não tem o direito de mexer na verdade do outro. Mas tem uma coisa que eu acho relevante comentar. Se você está indo e a pessoa que te recebe, a anfitriã da casa, ela tem uma cultura, se ela está recebendo
as pessoas na casa dela, a gente precisa ter a maturidade de você respeitar a cultura daquela anfitriã. Não quer dizer que você não concorda. Tudo bem, você pode não concordar, você pode não admirar, pode ser que você deteste o que ela pensa, mas você está dentro da casa dessa anfitriã. Convém uma atitude de respeito com as regras internas daquela casa, certo? Então, assim, vale a pena registrar, porque senão tem gente que quer deixar tão claro que ou a opinião política, ou que ela quer deixar tão clara a religião dela, e o assunto fica muito chato quando você quer colocar e impor religião para as outras pessoas, certo? Aí eu falo, daí foge o propósito. O Natal é para ser leve, é para ser celebração, é para ser gostoso, é para ser tirado sarro. Ele não é momento de você discutir se a pessoa lá é convertida ou não. Não é momento, porque antes de uma conversa, convém ao vínculo. E se eu não tenho vínculo, eu não vou nem conseguir convencer uma pessoa que o azul é verde, concorda? Então, essa realidade precisa ser deixada clara. As regras da anfitriã, eu acho que a Rafa vai falar amanhã, não sei, né? Alguma coisa sobre hospitalidade. Então, Isso aí. aí você pode explorar isso com ela mais, mas eu acho que isso é o ponto muito central. A gente entende que eu preciso respeitar essa regra de funcionamento para eu não ser deselegante. Perfeito, cara. Assim como você não gostaria de você receber alguém na sua casa e você ser aquela pessoa que você sente que a visita está o tempo inteiro incomodada porque você fez uma oração antes da ceia e ela não costuma fazer e ela se irrita com aquilo. Você não ia gostar também. Por isso que essa tolerância precisa acontecer, né? E voltamos de novo no poderia ter sido combinado algumas coisas antes, né? Se é uma sogra, se é uma mãe, dá pra gente ter liberdade de sugerir, combinar alguma coisa. Porque aquilo que você falou do horário das crianças dormirem, tem famílias, por exemplo, que não querem comer antes da meia-noite, que tem que esperar da meia-noite para poder cear. E às vezes você está com criança que precisava comer, então como que você vai se organizar para isso? Pode ser negociado com a anfitriã, você pode dar janta para as crianças antes de chegar lá, mas daí eu sei que vai ter mulheres falando que a sogra não deixa as crianças dormir, que as crianças estão cozidas, mas que a sogra quer que as crianças fiquem acordadas até a hora da ceia. Então, assim, é um jogo de cintura, né, Cá? É um jogo de Diálogo. cintura. Eu lembrei agora de uma mulher que ela ficou muito brava que na noite da ceia não tinha frango para ela. Porque a família resolveu fazer outro tipo de carne e ela chegou e ela exigiu que tivesse frango e ela ficou muito brava porque não tinha frango. Aí eu pensei, viu, mas ela se mobilizou para ela levar o frango dela, se ela só come comida que é de frango, ela teria que ter o manejo dela mesma ter preparado. Afinal de contas, é o Natal ou o Ano Novo, certo? Ela entrou cobrando que o frango dela não estava na mesa, porque só tinham decidido fazer churrasco. Você entende que entra numa linha de bom senso? Aqui, ó, aqui é dois extremos, quem não faz nada, quem faz demais. E aqui é o meio, é o bom senso. A gente tem que estar muito alinhado com essa linha, onde a gente consegue trabalhar de um jeito gostoso, sem ser chato, porque senão vira piada, né? E aí, Paula, entra aquilo que a gente falou, na hora que o povo está indo embora no carro, aí começa, ai, você viu que a fulana de tal fez isso e que não deveria e que foi inadequado, coisa assim? Tudo isso eu acho que vale a pena relatar. Tudo perfeito, Cá. Outra pergunta que surgiu: o que fazer quando a parte da família não tem controle com relação às bebidas alcoólicas? Tudo entra no mesmo lugar, né, Cá? Tudo cai no mesmo lugar. Olha, eu vou te falar um negócio, eu ia dar um. Eu sou. Ó, minha família, você conhece, a gente é do sul. Eu ia dar uma tunda de laço no cara que faz isso.
Gente do céu, é muito chato. Não é uma, não é 10, não é 20 famílias onde alguém passa do ponto. E olha, não há nada a se fazer, porque quem é que tem que tomar consciência é a própria pessoa que exagera e passa do ponto, né? Então, às vezes, a gente vai dar uma série de dicas aqui, elas são quase que desnecessárias, porque não vai fazer a pessoa que está predisposta a beber parar de beber. Então, o que dá para fazer, por exemplo, se você é uma esposa de um homem que bebe, né, de recomendar, olha, beba um dia antes ou beba um dia depois, mas não estrague o Natal. Não estrague o Natal. Por isso que eu falei desse filme maldito Feliz Natal, Maldito Natal Feliz, que eu estou sugerindo aí para vocês assistirem, porque é uma realidade pontual que, infelizmente, abraça muitas casas, né? E outra coisa, se não é a família de ter alguém que bebe, tem em outras famílias alguém que não se relaciona. Tem sempre um isolado que não quer entrar, o isolado que não quer participar. Então, tem o primo isolado, o tio isolado e talvez um dos avós muito isolado. É diferente quando está com alguma doença, alguma dor, alguma coisa, né? Gente, não é hora tanto de ficar assim, é uma coisa que eu falei tanto nas Mulheres Modernas esse ano. Não fica respondendo muita mensagem. Se você está, convém você responder mensagem ou antes ou após o evento, ou eventualmente com a tua família, que às vezes tem famílias que se programam assim. Natal a gente passa com a do marido, né? Ano Novo a gente passa com a da esposa, por exemplo. Aí fale no celular, mas fale com a outra família de uma forma breve, agradável, responda lá um WhatsApp de uma forma tranquila. Agora não vai ocupar um tempo. Parece que isso é tão óbvio, mas não é tão óbvio. Não vai ocupar um tempo fora do normal para você ficar lá horas respondendo as mensagens de todo mundo que te manda para dizer Feliz Natal. Você está com as pessoas que é para que você esteja. Então, curta elas da maneira que é e que foi colocado de uma forma como foi instituído previamente. Esse ponto é imprescindível, na minha opinião, sabe? O Natal não é todo dia, né? Clichê, mas não é todo dia. A gente tem que aproveitar para curtir, em vez de ficar no celular. É perfeito isso. Eu fui procurar, o pessoal tá perguntando o nome do filme. É Maldito Feliz Natal. Acho que é isso. É isso aí. Assistam, Maldito Feliz gente, vocês Natal. vão gostar. Tá. E observem os papéis de todos os personagens, né? Observe o papel desse pai, qual foi o papel da mãe de tentar mediar essa família, qual foi o papel do filho que estava chateado com o pai e eles não queriam nem conversar, mal disseram oi na entrada, o que aconteceu no final, como que eles resolveram esse conflito nesse período. Eu acho que seria bem legal, assim, bem edificante para quem está ouvindo a gente. Bem legal, eu vou assistir também. Dá para assistir com as crianças ou não? Dá sim, vocês vão se rachar de rir. Tem um monte de palavrão, tá? Só para avisar, tem uns palavrões. Quem tá com criança muito pequena, assista com o cônjuge, mas Que vai falar tudo esse criancinha palavrão maiorzinha. no Natal. Vai chegar bem na hora da oração da ceia e vai repetir os palavrões do filme. Ô, Cá, pra gente encerrar e pra eu te liberar, deixa eu te falar uma coisa. No dia que eu te convidei para participar desse projeto, aí na hora que a gente tava indo embora, eu falei assim para você, eu falei, Cá, vamos lá em casa, vamos combinar para as crianças brincarem e tal. E aí você me respondeu o seguinte, você falou assim, vamos sim, só que amanhã eu não posso, porque amanhã a gente vai montar o pinheirinho. Amanhã eu vou descer meu pinheiro. E você falou assim, e eu já sei a comida que a gente vai comer, eu já sei a música que a gente vai escutar. E aquilo mexeu comigo, porque eu falei assim, como assim comida e música? Como que eu não tenho uma comida e uma música para montar o meu pinheiro? Eu quero uma comida e uma música pro meu pinheiro. E aí eu fiquei mexida com isso. Eu falei, na live eu vou falar com a Cá, ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a importância dos rituais. Porque eu acho que é isso
que vai trazer todo esse sentimento gostoso para a gente ter essas memórias boas e criar nos nossos filhos essas memórias de natais felizes e não de malditos felizes natais. É verdade, boa pergunta, boa colocação a tua. Na verdade, não foi uma coisa que eu estudei, foi uma identidade que começou a ser construída na minha casa, porque a gente gosta de música de Natal e a gente ouve desde setembro. A Carol, que é a mais velha, ela está naquela fase de querer muito cozinhar, então ela está fazendo aquelas bolachinhas de Natal mesmo, do xereque, né? Eu tenho, Os gente, eu ginger, tenho um como é que chama? pinheirinho de Natal, coitado. Eu tenho um pinheirinho de Natal que o coitado já morreu, de tão velho que ele é. Ele é desde quando eu casei com o Adriano. Ele já tá morto, mas a gente não quer trocar ele porque ele é a nossa cara. Até as bolinhas, todo ano eu coloco agrego alguma coisa a mais para ficar mais bonitinha, mas sabe, ele é meio desengonçado assim. Tá lá, coitadinho, né? As meninas já ligaram já ele, mas assim, ele fica encorpado, ele fica bonito, fica tudo bonito, mas é uma identidade que ela é construída à medida que você vai fazendo. E essa identidade ela é construída quando todo mundo se envolve, né? Porque o marido, a esposa, os filhos, todos eles vão participando e todo mundo vai trazendo um componente. Tem gente que vai trazendo a arte, tem gente que traz o barulho, né? Tem gente que traz a própria luminosidade. E você falou isso aí, eu queria comentar. É bonito, gente, ter a lembrança de natais, porque hoje as pessoas dizem assim: eu estou com tanta coisa para terminar e encerrar esse ano que eu não vou montar a minha arvorezinha. É uma coisa curiosa, é um rito, vale a pena fazer, isso independe de religião. É igual você chegar na casa de uma mãe, de uma senhora, de uma avó, que você sempre lembra que o pão estava lá às 5 da tarde com aquela xícara montada. Nem sempre você toma o café, você come o pão, você coloca o leite. Mas você sabe, ali tem um pãozinho com, né, com café a hora que a gente chegar. E a arvorezinha, ela é isso. Ela traz a lembrança da gente junto. E essa unidade que a gente pode lutar para não deixar morrer, sabe?